Sobre o murmúrio dos estrondos, minha voz se calou. Me concederam uma veste que não me serve. Entre os vãos da dor, aprendi o que é amor. Entre esses campos vazios, meu pranto regue. Então, meu nome é Michele, sou estudante de psicologia, mãe de 4 filhos, entre um deles o Alex, de 8 anos, que tem autismo. Eu levei ele, no dentista e quando chegou lá, ela triscou no braço dele e ele fez um movimento de retrair. Nessa retração, ela perguntou para mim qual o grau dele. E aí foi um choque, porque eu não sabia. Eu desconfiava que ele tinha alguma coisa, mas eu não sabia o que era, mesmo porque não conhecia a patologia, não conhecia a TEA. Então, eu fiquei bem surpresa e foi literalmente um choque. Um amadurecimento enorme. Só tenho a aprender com ele. E é isso, honrosa. Tenho um filho de 10 anos, que é autista. O nome dele é Lorenzo. E ele é lindo. Eu descobri o autismo, ele tinha quase 3 anos. A gente passou por um processo que ele ficou internado, por alguns episódios, porque além dele ser autista, ele é celíaco. E no hospital, alguns médicos indicaram para mim que ele poderia estar dentro do transtorno do espectro autista. E aí, de primeiro momento, eu não levei isso tão a sério. E aí, mais ou menos uns 3, 4 meses depois, eu busquei um neuro e aí veio a confirmação de que, de fato, ele era, assim, autista. Que hoje ele interage, hoje ele conversa com todas as pessoas. Se ele chegar no ambiente público, ele abraça as pessoas. Ele é muito sociável. Qual o grau dele? E aí eu perguntei, grau? Aí ela respondeu, sim, ele não é autista? Aí a própria doutora falou pra mim assim, senta que eu vou te explicar. Esses laços tão cinzas e de formas retas amarraram-me a estradas, frias e incertas. Sou pássaro que finca o voo neste solo seco. Nessa terra quadrada, me deito com medo. Eu acho que hoje a população ela ainda é carente de informação. Ela precisa ter essa consciência em que as coisas estão mudando. Muitos de nós, agora na pandemia, deve ter sentido, ficar em casa durante longo tempo, isso estressa. É a mesma coisa que uma criança sente. Não sei se eu posso dizer isso, mas eu até digo que isso nem é sintomas de crianças autistas, isso todo mundo tem. Apenas nós sabemos administrar isso, e as crianças autistas, por não saberem as regras sociais, eles acabam não tendo esse filtro. E quando você fala sobre essas questões de entender a situação, de tentar fazer alguma inclusão, tem que se entender que as pessoas que são autistas, elas precisam de apoio para entender o mundo, para se desenvolverem no mundo em que são inseridas. Entender como jovens e futuras pessoas adultas. Então, essa questão de você poder incluir o indivíduo é entender ele, na percepção dele, e dar apoio para que ele possa se desenvolver da melhor forma possível. Espontaneidade. Isso é uma coisa que todo mundo deveria conhecer com os autistas. Ser espontâneo. Não ficar enfeitando para responder, não ficar enfeitando as coisas. Eles são realistas, sabe? E a gente sabe que ainda é uma luta muito grande, em escola, seja ela pública ou seja ela particular, porque tem que ter uma tratativa diferente um dos outros, e não pela questão dele ser, ele é deficiente. Não, é da aceitação dos coleguinhas, é do ensinamento da professora de como acessar essa pessoa. Mais ou menos um ano ele ficou sem terapia, então assim, teve muito um trabalho meu mesmo de ajudá-lo, de buscar informação, para que hoje ele tivesse essa independência no comportamento, As UBS pode melhorar muito, porque tem um amparo de alguns profissionais já.
Ainda falta muito psicólogo, falta muito isso. Eu acho que pode melhorar. Tudo pode se melhorar, né? Quando a gente fala sobre políticas públicas, né, relacionadas ao autismo, ainda são poucas propostas que tem, né? Existem propostas já efetivas quanto à inclusão na educação, só que precisa de projetos que sejam efetivos na atualidade. Então, coisas que sejam relacionadas inicialmente. A gente vê que o cuidado com as pessoas que possuem o espectro ele tem que ser desde o diagnóstico, então desde da medicina até o processo da vida adulta. E é um processo que ele tem que ser multi. Então a gente precisa de médicos capacitados, precisamos de psicólogos, professores, fonoaudiólogos completamente capacitados para lidar com isso e poder desenvolver. A gente como vamos poder incluir pessoas sem ter o pleno entendimento sobre isso? Na teoria é tudo muito bonito. Quando você traz um vídeo de um PCD, todo mundo fala, ah, mas eu quero. Aí quando você vai no dia, você já vem com um pré-julgamento, com um pré-conceito, onde não tem que ter. Não tem que existir, porque você conhece primeiro. Pode ser que a pessoa tenha uma limitação e que ela não consiga te entregar o que você precisa para a vaga. E tudo bem, assim como um PCD e um não PCD. No início eu coloquei ele numa escola pública, porque me orientaram que seria melhor a inclusão numa escola pública, mas não foi. Pelo contrário, ele foi muito excluído, né? Ele não conseguia desenvolver e eu percebia que a escola também não estava preparada para receber ele. Já é difícil ser mãe, né, em tempo integral, eu tenho uma filha pequena de 2 anos também, então eu tive que me virar, né, nos 30 para lidar com uma bebê, a pandemia, né, trabalhando em casa, mas eu tive que me organizar. Eu acho que foi em 2016, tinha um aluno, tinha um paciente que estava com muita dificuldade, mas ele tentava. E não conseguia, e ele entrava em crise. Né? Na época eu não sabia o porquê que ele estava entrando em crise, mas depois eu compreendi que ele estava com raiva porque não estava conseguindo. Depois de muitos anos trabalhando com ele, teve uma vez que ele conseguiu fazer a batida que a gente estava treinando durante muito tempo. No que ele conseguiu, a gente viu uma lágrima saindo da criança. Foi nesse momento também assim, né, que eu me encantei, né, que eu decidi entrar, né, dentro da administração. Todos eles têm sentimentos e eles também estão vivendo, né, da mesma maneira que nós. E que os girassóis vivam sobre a neve e o fogo, unidos, vivos, únicos e celestes. Sei que se encaixem nas formas do ego, até que as cicatrizes dos ecos se fechem. Ele toca bateria. Então, você falar um autista que não gosta de ouvir o barulho do liquidificador, isso até hoje, quando eu vou ligar o liquidificador, aviso para ele toca bateria. Percussão oriental, né, no caso chamado como taiko, ele tem uma frequência muito semelhante ao batimento do coração. Essa sensação que o percussão japonês produz na criança, ele dá uma sensação de segurança e paz. Instintivamente, no caso a criança sente, lembra, no caso quando ele estava dentro da barriga da mãe, ouvindo o batimento do coração. Ele tem uma acompanhante na sala, uma professora que acompanha ele, que aí ajuda ele a ler, a escrever, a fazer as lições. A professora tem mais esse tato, né? Tem mais essa paciência em lidar com ele. Os amigos já estão mais acostumados. Então hoje eu sinto que a escola está mais preparada para lidar com ele. E com isso, tem mais ou menos 1 mês que ele começou a ler algumas palavras. Então, aos poucos eu percebo que ele teve uma evolução. Eu cheguei a fazer processos de PCD, pude ter mais contato com essa parte de inclusão no mercado de trabalho. Cheguei até, inclusive, a entrevistar um autista. Isso, assim, no dia que eu entrevistei ele, eu fiquei bem emocionada, porque hoje meu filho é pequeno, mas eu penso muito no futuro para ele. E o meu futuro que eu tenho, assim, no meu sonho para ele é ele trabalhar, ele ter independência dele, ele ser incluído no mercado de trabalho. Qualquer cargo. Não tem restrição de cargo. O que a gente tem são perfis. Então, um exemplo, eu vou trabalhar uma vaga onde a pessoa precisa ter uma expertise com Excel.
tem um PCD com expertise no Excel, ele vai concorrer, ele vai participar do processo. Um exemplo, não, profissional com deficiência só pode ir para assistente. Não, nós temos coordenadores, nós temos gestores que são PCDs, nós temos analistas, assistentes, estagiários, recepcionistas, nós temos no Facilities também, nós temos no estoque. Então, não tem uma área onde essa área é só profissional com deficiência. Não. Que não subestima, né, o seu próprio filho, o aluno que você está assistindo, né? Eles têm uma forma peculiar, né, de sentir o mundo, mas se você conseguir entender a maneira como ele pensa e entender a maneira como ele enxerga o mundo, com certeza você vai conseguir trazer ele mais para perto de você, né? E a criança vai confiar em você e ele vai aprender, né? Isso é a mensagem que o projeto de integração para autista tem me passado desde quando eu entrei aqui para trabalhar. E é isso que precisa, do engajamento de todo mundo junto para fazer diferente. A importância de narrar sobre as dificuldades que pessoas que possuem espectro autista têm é de extrema importância para que tenha um desenvolvimento, para que pessoas possam ver isso e se identificar. Temos que agradecer, né, pelos professores que estão passando o conhecimento, né, para eles. É como se você mostrasse para essas pessoas que elas têm visão, elas têm voz. Ame, compreenda e busque informação. Anuncio meu viver com o bater das minhas asas, e que a sombra do silêncio meu brilho desfaça. Liberto da dor, de me calar, eu vivo. Acima de um mar azul, nesse céu tão atípico.